Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de gases ideais. Agora vamos falar um pouquinho sobre variáveis de estado e equação geral dos gases ideais e também suas transformações gasosas. Vamos nessa, olha só. Variáveis de estado, o que são essas coisas? Quando a gente fala que é uma variável de estado, isso significa que não me interessa como foi feita essa variação. Só vai me interessar o estado inicial e o estado final do processo. Então, eu só vou me preocupar com a quantidade inicial e quantidade final, valores iniciais e valores finais. Tudo bem? Para gases ideais, nós vamos ficar com três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Pressão, não podemos esquecer que é a relação entre força e área. Tá? Então, a pressão seria a quantidade de força gerada por uma quantidade específica de gases numa dada temperatura. Beleza? O volume gasoso é o que? O espaço, é o recipiente que contém esse gás. Por que o recipiente? Porque uma das propriedades principais dos gases é se espalhar e ocupar todo o recipiente. E a temperatura é o valor que mede o grau de agitação das moléculas, tá? Então, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior será o valor da temperatura. Beleza? Vamos nessa aqui, olha só. A nossa variável de estado de pressão, o que nós vamos utilizar? A transformação de atmosferas e milímetros de mercúrio. Essas são as duas unidades principais, aquelas que a gente acaba utilizando mais na química. Então, eu quero muito que vocês guardem a relação dessas duas unidades, que é 1 atm sendo igual a 760 milímetros de mercúrio. Existe também uma outra unidade, que é Pascal, PA, tá? Então, ó, 1 atm é igual a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Só que essa acaba aparecendo mais nos exercícios de física, tá bom? Para química, vamos ficar com essas duas, atmosferas e milímetros de mercúrio. Então, olha só, eu quero que vocês transformem 1,2 atm em milímetros de mercúrio. Como fazer isso? Primeiro, eu vou pegar a relação entre atmosferas e milímetros de mercúrio. Aí eu substituo 1,2 aqui embaixo de 1 atm e acho o valor x. Faço isso em cruz, olha só, tenho 912 milímetros de mercúrio. Beleza? Aí agora a nossa outra variável de estado, volume. Eu tenho aqui algumas unidades que aparecem, tá? ml, litro, centímetro cúbico, metro cúbico. Então eu vou deixar aqui para vocês as principais transformações. Ó, litros para ml, ml é igual a centímetro cúbico, metro cúbico igual a 1000 litros. Então, ó, as duas principais que nós vamos ter aqui vão ser aí, litro e ml, metro cúbico e litro. Beleza? Então, guardem essas duas relações principalmente. E que ml é centímetro cúbico, às vezes serve só para gente, sei lá, eu não gosto de trabalhar com centímetro cúbico de jeito nenhum. Então, se o cara me dá um centímetro cúbico, imediatamente eu já troco para ml e vou trabalhar com ml. Essa é a preferência, tá bom? Então, vamos nessa, ó, 200 ml, passar isso para litro. 1 litro, 1000 ml. 200 ml, x. Faz uma regrinha de 3 aqui. Um abraço, já era. Ok? Tudo na boa? E a última, essa sim é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela vai nos dar a possibilidade de transformar graus Celsius para Kelvin. Por que isso é importante? Porque, gente, tudo que fizermos em gases ideais, a temperatura tem que ser trabalhada sempre em Kelvin. Então, essa relação aqui é muito importante. Tranquilo? Um detalhe, gente, vocês vão achar também graus Fahrenheit. Tá? Aqui eu não vou tratar isso não, porque a física já trabalha com vocês essa transformação para Fahrenheit. Então, vamos deixar o pessoal da física trabalhar com isso, tá bom? Então, ó, transformar 27 graus Celsius para Kelvin. Então, temperatura em Kelvin é temperatura em graus Celsius mais 273. Somo isso, vai me dar 300 Kelvin. Beleza? Então, essa transformação aqui, gente, imprescindível, hein? Não vai me trabalhar em graus Celsius, tem que passar para Kelvin tudo, hein? Aí, meus amores, olha só, vamos nessa.
Equação geral agora. A equação geral para os gases ideais, P1V1T1, P2V2T2, ou PV-Votó. Tem gente que usa como PV-Votó. Eu prefiro P1V1T1, P2V2T2. Se a minha pressão estiver em ATM, do outro lado vai ter que estar em ATM. Se meu volume estiver aqui em ml, do outro lado vai ter que estar em ml. Essa é a única restrição, que se em um lado eu tenho uma unidade, do outro eu tenho que ter a mesma. Excetuando temperatura, hein? Temperatura sempre em Kelvin, por favor. Temperatura sempre em Kelvin, obrigatoriamente. Tá bom? Continuando a brincadeira toda aí. Transformações gasosas, a primeira transformação é a transformação isotérmica. É uma transformação que tem temperatura constante. Eu não deixo a temperatura na fórmula. Eu venho aqui e tiro ela da fórmula. Eu gosto de trabalhar apenas com a equação geral dos gases ideais. Eu venho aqui e tiro aquilo que for constante. Coisa importante que me sobrou dessa lei, chamada também de lei de Boyle. Tá? Essa lei é a lei de Boyle. Ela trabalha com a proporcionalidade. Como assim, Pim? Nesse caso, pressão e volume são grandezas que existe uma certa proporcionalidade entre elas. No caso, como elas estão multiplicando uma em relação à outra, pressão e volume estão multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Se eu aumentar a pressão, o volume vai diminuir na mesma proporção, tá bom? Então toma bastante cuidado com isso, porque numa questão do tipo teste, isso vai jogo rápido. Dobrou a pressão, o volume diminui pela metade, certo? E um detalhezinho aqui que é bobo, mas vai aqui, né? Pressão vezes volume é igual a uma constante, por isso que eu tenho uma igualdade. Então, a multiplicação da pressão e volume sempre vai me dar um resultado constante. Tá bom? Um exemplo disso, ó. Vamos trabalhar aí, ó. Eu tenho uma amostra gasosa, ela ocupa 20 litros a 8 atmosferas de pressão. Qual será a pressão necessária para o gás passar a ocupar um volume de 5 litros? Considere uma transformação isotérmica. Primeiro passo aqui importante, tirar os dados do texto. Então, ele me deu o volume de 20 litros e a pressão de 8 atm. Então, 8 atm, 20 litros. Ele disse que é uma passagem isotérmica. O que isso significa? Que T é igual a uma constante. Show! Aí, ele me deu o volume 2, 5 litros, e quer a nova pressão. O que eu faço aí? Aplico na minha equação geral. Como T é constante, eu venho aqui e, ó, corto T, e aí chego nessa relação. O que eu faço agora, gente? Só substituir valores. Sofre não. Ó, substituir valores, tenho que isolar P2. Como que eu faço isso? 5 litros não está multiplicando? Vai para o outro lado dividindo, ó. E aí, acabou a história. É só corta litro com litro e acabou. Ó. 8 vezes 20 dividido por 5. 32 atms. Sucesso! Transformação isotérmica. Uma outra transformação que nós podemos ter é a transformação isobárica. Isobárica é uma transformação que acontece com pressão constante. Então, eu venho aqui e tiro a pressão da minha equação e, por isso, eu chego nessa relação de V1T1, V2T2. Diferente da relação anterior, que era isotérmica, aqui volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Significa que se uma dobra, a outra vai dobrar também. Tudo em paz? Então, dá para dizer que V e T, a relação dos dois é uma constante. E aí, gente, ó, aplicar essa transformação, ó, vamos nessa, ó. Durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante consiste em pegar um saco plástico leve de cor preta e encher 3/4 de seu volume. Opa, peraí. O que significa isso? Que eu vou preencher até completar 3/4. Então, meu volume inicial vai ser 3/4 do volume total do saco.
Portanto, meu volume inicial, 0,75 V. Tudo em paz? Amarrar hermeticamente. Que negócio é esse? É amarrar bem amarradinho. Então, fechar bem. Significa fechar bem. Fecha bem fechadinho, tá? Aí, em seguida, eu coloco esse saco preto no sol. Saco preto no sol significa que ele vai absorver todos os comprimentos de onda das luzes emitidas pelo sol ou da luz solar, que é a soma de todos os comprimentos de onda. Tudo em paz? Então ele absorve todos esses comprimentos de onda. Consequentemente, ele vai aquecer mais rápido. Tá? Coloca esse cara no sol. O ar no interior do saco é aquecido, passando a ocupar todo o volume. Opa! Todo o volume. Todo o volume é o volume total. Então, o V final vai ser um volume do saco inteiro. Tudo em paz? Show! Considere a pressão atmosférica constante. Opa! Lindo, 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 lindo. P constante. Durante a brincadeira. Considerando ainda que inicialmente, olha a palavra linda, significa inicial, hein? Então ele me dá a temperatura inicial do processo, ó. Esse aqui é meu T inicial. Calcule a variação da temperatura do ar no interior do saco plástico entre a situação inicial e a final. Bom, vamos lá. Primeiro, gente, um texto super longo, o que eu tenho que fazer? Tirar os dados. Então, a pressão constante ele me deu, então aqui já está marcado que o P é uma constante. V1, que é o volume inicial, 0,75. V é o que? Volume do saco. V2 é quando o gás ocupa todo o volume. T1, 300K. Com essas informações eu consigo achar só T2. E depois eu não posso esquecer que eu quero o ΔT como resposta. Ok? O que a gente vai fazer agora? Passar para o próximo slide para ter mais espaço. Ó, vamos nessa. Trouxe para cá os dados tirados do texto. Vamos começar a brincadeira. Equação geral. P1, V1, T1, P2, V2, T2. O que eu faço aqui? Eu vou cortar aquilo que é constante. O que é constante? P1 e P2. Porque ele disse que a pressão atmosférica é constante. Legal, tirei esses caras. Sobrou V1, T1, V2, T2. Substituir valores, vou isolar agora T2. Como eu faço isso, Pink? Eu pego esse T2 e troco de lugar com 0,75V. Ó, então eu vou ter aqui, ó, T2 igual a V dividido por 0,75V. Não vamos esquecer que eu tinha aqui o 300K, tá? Eu troquei de lugar. Mas o T2 ainda não está sozinho. O que eu faço com esse 300 Kelvin? Joga ele aqui para cima, ó. Pega esse garotão aí, joga aqui para cima. E olha o que vai virar. Tudo em paz? Ó, V corta com V. Sobrou o quê? 300 por 0,75? Dá 400 Kelvin. Cuidado, numa prova teste, eu posso ter como letra A esse 400 Kelvin. E aí eu assinalo-se felizão, né? Rodei, hein? Cuidado, ele não quer isso. Ele quer o ΔT. Por isso que é bom tirar os dados. Olha o que ele quer, ΔT. Então, como que eu acho um delta? Delta, gente, não vamos esquecer, vai. O delta é sempre final menos inicial. Então, aqui final é 400, inicial é 300. Então, ΔT é 100. Tudo sussa? Exemplo aqui de transformação isobárica. Podemos passar para a próxima transformação gasosa, que é a isovolumétrica. Essa transformação isovolumétrica aí eu vou tirar o nosso volume, ó, tiro o V. Tirando o V, o que me sobra? Essa relação aqui de pressão e temperatura. Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E olha só que legal, gente. Agora eu posso pegar um exercício da Unicamp para a gente poder dar uma trabalhada aqui, ó. Vamos nessa. Uma garrafa de 1,5 litros indeformável. Palavrinha linda. Significa o que, Pink? Essa palavrinha significa que o volume é igual a uma constante. Então, eu tenho aqui volume constante. Ela foi seca, fechada com uma tampa plástica.
Então, show. Então, eu estava lá, minha garrafa indeformável, significa que eu não preciso me preocupar com esse 1,5 litros, porque o volume é uma constante. E quero saber, a pressão ambiente era 1 atmosfera e a temperatura 27 graus Celsius. Não esquece, hein? Passar para Kelvin. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol e, após certo tempo, a tampa em seu interior, a temperatura, perdão, passou para 57. Então, aqui eu tenho temperatura 1 e aqui eu tenho temperatura 2. Com isso, a tampa foi arremessada. Sussa. Qual era a pressão no interior? Opa, qual era a pressão no interior? Ele quer P2. Por quê? P1 ele me deu aqui em cima, ó. Então, eu tenho P1, tenho T1, tenho T2 e quero P2. E agora, o que eu faço? Vou tentar descobrir uma relação para isso. Tiramos os dados do texto, perceba, ó, T1, tirei aqui, Pink, mas aqui está 27, Pink. Não tem problema, gente, ó, passei para Kelvin. T2, 57, passei para Kelvin. Volume constante e o nosso P2, que é o que eu quero. Vamos nessa? P1, V1, T1, P2, V2, T2. O que é constante? Nesse caso, Pink, é volume, Pink, olha só. Volume é uma constante. Poxa vida, o que eu faço? Tiro o volume daqui, tiro o volume daqui. Sucesso! E aí agora? O que eu vou ter que fazer aqui? Olha lá, ó. P1, T1, P2, T2. Vamos substituir os valores? P1, 1 ATM, T1, 300 K, que é, ó, P2, que fazem P2, é o que eu quero, 330 Kelvin é o que eu tenho. Vou isolar P2, aqui fica fácil, é só passar o 300 aqui para cima, multiplicando, corto Kelvin com Kelvin, olha só que lindo que sobrou, 1,1 ATM. Tudo em paz? Problemas com isso, gente? Traumas, mágoas, tristezas? Não? Para nós finalizarmos aqui, aparece sempre essa sigla, ela é importante. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Os valores são 1 ATM e a temperatura 0 graus Celsius. Não confundir com condições ambientais. Condições ambientais uma coisa, condições normais são outras. Sussa! Posso usar 0 graus Celsius? Não, Kelvin. Sempre em Kelvin. E aí, esses dados vão gerar um volume que nós vamos ver depois em Clapeyron, que é de 22,4 litros, que é o volume de 1 mol de qualquer gás nessas condições. Bacana, meus amores? Um abraço. Até mais.